Deus abençoe, meu irmão. Enzo é para mim assim como João era para Jesus. Meu pupilo. Eu tenho me realizado em poder dar aula para ele e ver quanto ele está evoluindo e crescendo a cada encontro. Glória a Deus por isso. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías. Nós vamos ler do capítulo 53, nós vamos ler 7 versículos, os 7 primeiros. Eu quero mandar um beijo aqui para minha família que está lá no Rio Grande do Sul, meu pai, minha mãe, meus sobrinhos que estão me assistindo. Beijo, família, amo vocês, estou com muitas saudades. Vamos para a leitura do texto, já está na tela, na versão da NAA. Eu quero que você me acompanhe nessa leitura. Diz assim: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fazíamos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Feche os seus olhos para uma rápida oração. Bendizemos o teu nome, Jesus, porque estamos expostos à tua palavra. Estamos, Senhor, diante de ti, e tudo o que nós queremos nessa noite é que o Senhor se revele a cada um de nós. Queremos sair daqui, Senhor, transformados e renovados pela tua presença e tua graça derramada sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. O tema dessa mensagem, eu escolhi, esse título foi Na Cruz. E você vai entender ao longo da mensagem a razão desse título. E eu quero começar na introdução dessa mensagem falando um pouquinho que é muito comum encontrarmos muitas pessoas que se auto-intitulam cristãs ou cristãos, que se definem como cristãos, que professam a fé cristã. E para basear isso que eu estou falando, eu dei um Google, fiz uma pesquisa rápida na internet, e eu achei uns dados interessantes. Segundo o IBGE, o censo de 2022 diz assim que 56,75% da população brasileira se declara católica. 26,8%, quase 27%, se declara protestante ou evangélico. E apenas 9,3% se declara que não tem nenhuma religião. Então, você olhando assim por esses dados, você vê, nossa, como o Brasil é um país muito evangelizado. Tem muitos cristãos. Quando você coloca cristão, você coloca católico, coloca protestante junto, você tem um montante aí de mais de 90% da população. Só que quando você olha para a realidade do Brasil, você vê que o que você vê não condiz com o que você lê nos dados. Concorda comigo? Então, assim, há uma incoerência. Poxa, o nosso Brasil com tantos cristãos vivendo a realidade que é
a nossa nação a nível de corrupção, a nível de violência, a nível de maldade. Em todas as esferas você encontra algum tipo de maldade, algum tipo de corrupção. Os amados, aqui, quem é daqui da comunidade sabe que eu toco em algumas bandas fora daqui. Até hoje estava fazendo um show com uma mais cedo. E é interessante que nós tocávamos lá alguns clássicos, músicas muito bacanas, músicas com 50, com 55 anos, com 60 anos de história, músicas realmente assim, conhecidas mundialmente. O povo bateu uma palminha aqui, cantou um pouquinho junto aqui, aplaudiu um pouquinho ali, mas quando chegou uns pagodão, quando entrou um negócio naquele nível, não preciso nem entrar em detalhes, a galera caiu para dentro, como diz o baiano, né? Por quê? Todo mundo pensa que aquele tipo de coisa só acontece nas periferias, só acontece em lugares, assim, não muito, assim, socialmente falando, assim, classe média, classe baixa, né? E aí, quando eu olhando aquilo hoje, falei, rapaz, a galera da alta também cai para dentro, não tem limite. E não foi a primeira vez que eu vi isso acontecer. E eu fiquei observando aquilo. E assim como aqueles ali estavam ali tocando, estavam ali participando daquele momento, eu estava olhando para essa mensagem e pensando quantas pessoas, elas falam que conhecem Jesus, falam que tem uma informação sobre Jesus, sabem que ouviu falar sobre Jesus, mas nunca tiveram um encontro real com Jesus, nunca tiveram uma experiência pessoal com Jesus. Existem pessoas que ficam transitando entre as igrejas, passam de igreja em igreja, até acharem um lugar que se sintam confortáveis, mas não confortáveis com a palavra, confortados com a verdade, quer dizer, mas algo sim que traga um afago, algo que seja uma autoajuda, nada que incomode, nada que mexa com caráter, nada que mexa com santidade. E aí vão transitando de igreja em igreja, até acharem um lugar onde não se sintam incomodadas. Há um tempo atrás, tem alguns anos já, eu conversava com um senhor de idade, ele me falando de que ele era de uma igreja tal daqui de Feira de Santana, e ele relatando do que ele fazia, acontecia naquela igreja, e aí eu perguntei assim, irmão, qual é o nome do seu pastor mesmo? Aí ele gaguejou um pouquinho, aí falou o nome, e falei, mas e como é que é o processo de discipulado seu com ele? Ele falou, não, lá com o pastor não é assim não, eu só sou ovelha de banco, eu sento, ouço a palavra e vou embora, eu não me relaciono com o pastor. E assim como ele, várias pessoas vivem dessa maneira, estão dentro da igreja, porque acham interessante o ambiente, gostam das músicas, às vezes gostam do pregador, mas na verdade não tem nenhum tipo de contato ou relação com o Cristo que é pregado. Apenas detêm informações, pessoas interessadas nos benefícios que o Evangelho traz. Existem muitos beneficiários do Evangelho, pessoas que se contentam com aquilo que recebem do Evangelho, não porque experimentaram o Senhor, mas como estão no meio do bolo, são atingidos também por aquela bênção que chega. Eu digo para você que isso não é algo apenas da nossa época, da nossa geração. Nos tempos de Jesus acontecia a mesma coisa. A mesma coisa. Pessoas que viam Jesus fazendo curas e milagres e iam até ele, aquela multidão, aquele alvoroço, mas nem toda a multidão queria andar com Jesus. Nem toda a multidão queria estar perto de Jesus de verdade por aquilo que Jesus era. E para embasar o que eu estou lhe falando, quando nós abrimos o Evangelho de João, no capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 22, você vai ver nesse capítulo 6 que há uma multiplicação de pães e peixes, uma multidão come ali, então, e há uma sobra farta do que Jesus multiplicou para aquele povo. E no verso 22 diz assim, no dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar, notou que ali havia apenas um pequeno barco, que Jesus não tinha entrado nele com os seus discípulos, tendo esses partido sozinhos.
Entretanto, outros barquinhos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde a multidão havia comido o pão e depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. E tendo-o encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? E olha só a resposta que Jesus dá. Jesus respondeu: em verdade lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram dos pães e ficaram satisfeitos. Resumindo, eles queriam comer de novo. Era isso que eles queriam. E é isso que Jesus fala: vocês não vieram até a mim por causa das curas e maravilhas que vocês viram. Vocês não vieram atrás de mim por causa de quem eu sou. Vocês vieram por conta daquilo que vocês receberam, que encheu a barriga de vocês. E é por isso que estão aqui. E há tantos assim hoje. Há tantos assim, que enquanto tem multiplicação de pães e peixes, está sempre presente. A hora que esse milagre específico não acontece, a fé também vai embora, se evapora. Há pessoas que estão dentro da igreja, há pessoas que estão congregando em igrejas, mas nunca tiveram uma experiência com Jesus. Nunca experimentaram a realidade da cruz de Cristo Jesus. Há pessoas que vivem uma luta permanente com um comportamento pecaminoso, vivem uma prisão permanente e não veem saída para isso. Não se veem libertas, até fazem 1001 atividades, fazem 1001 contingências para ver se esse comportamento muda, mas não muda e continuam presas dia após dia. E há uma razão por isso, essa prisão permanente, porque falta a realidade da cruz na vida dessa pessoa. E é isso que nós vamos entender no dia de hoje. Eu espero que todos entendam. Há pessoas que se contentam em apenas obter informações sobre Jesus. São pessoas muito bem informadas que até sabem passar informações sobre quem é Jesus. Olha, eu ouvi falar, eu ouvi dizer, mas nunca consegue falar: rapaz, eu experimentei, eu vivi, eu vi, eu toquei. Não, mas apenas ouvi falar que naquele lugar, ouvi falar que lá aconteceu, mas nunca é no nível pessoal, nunca é no nível interno. Jesus, ele é uma pessoa relacional. Quando você quer conhecer alguém de verdade, você tem interesse em conhecer alguém de verdade, você busca se relacionar com aquela pessoa. Você vai procurar saber, obter informações, mas quando você quer conhecer mais além, você busca se relacionar, ou pelo menos estar no mesmo ambiente que aquela pessoa está. Se você quer ser sócio de alguém, você não vai apenas olhar o Instagram daquela pessoa e falar: não, esse aqui é meu sócio, só pelo Instagram. Não, se você fizer isso, você é burro. Então você para, você pesquisa, você faz ali um dossiê sobre aquela pessoa, mas você vai pelo menos tomar um café com ela. Você vai conversar com ela, para que você de fato conheça. É a mesma coisa com Jesus. Apenas ficar ouvindo pregações não vai levar você ao nível de relacionamento com Jesus. A pregação pode motivá-lo, pode impulsioná-lo, mas é você que precisa tomar a decisão de ir até Jesus e experimentar Jesus. E o que eu vou falar, o que eu estou falando para você aqui, tem base bíblica para isso. E aí tem um camarada muito conhecido, chamado Nicodemos, que está lá no Evangelho de João, capítulo 3. Você pode abrir comigo essa passagem para que você entenda o que eu estou falando. De um exemplo de uma pessoa muito bem informada sobre Jesus, uma pessoa conhecedora da lei, mas que é um simples contato com Jesus. Ele ouviu falar de Jesus, e agora então ele vai às escondidas, ele vai durante a noite, para que
os outros fariseus e mestres da lei não vissem ele indo até Jesus, e ele vai lá. E olha só o que diz o texto, João capítulo 3, versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. E Jesus respondeu: em verdade, lhes digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade, lhes digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. Onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, Nicodemos perguntou: como pode ser isso? E aí Jesus responde: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade lhes digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que ouvimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Olha só, Jesus estava falando, não era com uma pessoa qualquer, era alguém muito instruído, era alguém que tinha conhecimento da lei, das profecias das quais nós lemos Isaías. Nicodemos sabia do que se tratava. Mas quando Jesus fala de novo nascimento, fala de nascer da água e do Espírito, para ele é algo surreal, é algo impossível de se compreender, porque ele não andava com Jesus, ele ouviu falar de Jesus. Talvez se ele tivesse colado com os discípulos mais de perto, talvez essas indagações já estariam sido respondidas. Mas não era o caso. A curiosidade, então, o aproximou a Jesus, e você vai ver que Nicodemos, depois ele se torna um seguidor de Jesus, ele não chega a ser um dos 12, mas ele segue a sua caminhada com Cristo, por causa de um encontro pessoal. E hoje eu quero falar diretamente com pessoas que ainda não entenderam o que é a cruz de Cristo. Para pessoas que ainda estão à beira do caminho, que apenas estão visualizando uma possibilidade de libertação, uma possibilidade de mudar de vida. O foco da minha mensagem é justamente para você. Para você que ainda vê a cruz de Cristo apenas como algo histórico, apenas como um filme da paixão de Cristo, mas ainda não entendeu o que ela significa para a humanidade. Tudo começa na cruz de Cristo. Tudo começa. O texto que nós lemos na introdução, o texto de Isaías, que foi profetizado muito antes de Cristo aparecer, é justamente descrevendo o que aconteceu na cruz. Isaías profetizou isso muito tempo antes, exatamente o que aconteceu na cruz. Ele foi humilhado, ele foi desprezado, ele foi castigado. Por que isso? Para que pela cruz eu e você tivéssemos acesso à liberdade que tanto desejamos. Pela cruz nós encontramos a paz que tanto buscamos. A paz que você quer, você não encontra pelo seu esforço. Você não encontra pela sua dedicação, pelo seu empenho. A paz que você precisa, ela vem por meio da cruz de Jesus. Existiu um castigo para que você tivesse paz. Você já conseguiu pensar nessa possibilidade? Você já conseguiu imaginar uma situação como essa? Alguém ser castigado, alguém sofrer na pele para que você pudesse dormir de cabeça leve? Tu já pensou nisso? Tu já pensou em alguém que padeceu dores para que você hoje
pudesse estar aqui sentado entre irmãos e abraçar e beijar e ser amado, foi por causa da cruz de Cristo Jesus. E há tantas pessoas que chegam na igreja, chegam dentro aqui da própria videira falando, e elas são contagiadas pelo amor, elas são contagiadas pelo contato, pelo afeto, e aí elas gostam disso, e elas permanecem e ficam, mas nunca entenderam qual foi a fonte disso. E aí ela tenta praticar aquilo, tenta copiar comportamentos, mas não consegue copiar comportamentos. Faz uma vez, faz duas, se cansa. Sabe por quê? Porque não encontrou a cruz de Jesus. A verdade da cruz ainda é algo muito abstrato para ela, é algo muito distante para ela, não é algo real em seu coração. A cruz é apenas uma decoração numa parede, a encenação da cruz é apenas um filme de Mel Gibson, a mensagem da cruz é apenas um quadro muito bem pintado que é colocado numa parede para decoração. Mas não é uma verdade, não é uma verdade experimentada. A partir da cruz é que eu e você temos acesso a uma vida livre. A uma vida livre. A de fato poder dizer não para o pecado. Você só pode dizer não para o pecado por causa da cruz de Jesus. Tem gente que teima e insiste, não, eu sou livre porque eu só faço o que eu quero. Eu sinto muito em lhe falar que só fazer o que quer não significa liberdade, mas sim prisão nos seus desejos e paixões. Sinto muito em lhe informar isso. Você só fazer o que você quer significa exatamente isso. Você é escravo dos seus desejos e das suas paixões. A oportunidade de pecar surge diante de você e você não consegue resistir. Você não consegue dizer não para aquela situação. Você não consegue virar os olhos e correr em direção oposta, porque é escravo. Essa liberdade que você tem de dizer, não, eu não vou pecar, é por causa da cruz de Jesus. Essa possibilidade que você tem de dizer, não, eu não vou fazer o que é errado, isso não me pertence, é por causa da cruz de Cristo. Em João capítulo 8, versículo 36, fala, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, se você ainda é preso, ainda falta algo para você. Falta encontrar-se com Jesus. Falta olhar para aquela cruz e entender que aquilo que Ele fez foi para a sua liberdade. Foi para que você tivesse livre acesso ao Pai. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O que falta para muitas pessoas é compreenderem que aqui naquela cruz, Jesus pagou o preço que eu e você jamais conseguiríamos pagar. Colossenses, capítulo 2, do versículo 13 ao versículo 15, diz assim, e quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-os inteiramente, cravando-os aonde? Aonde? E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles aonde? Você entende o que você acabou de ler? Nós estávamos condenados por conta dos nossos pecados. Nós éramos destinados à ira vindoura. Mas houve a ação de Jesus.
houve a intervenção divina por meio de Jesus. E tudo aquilo que era contra nós passou a ser cumprido na pessoa de Jesus. A dívida que era minha e sua por causa do pecado caiu sobre Jesus. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, diz assim, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha que riqueza desse texto. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por quem? Por nós. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E aí você pode fazer um paralelo desse texto de 2 Coríntios 5, 21, com Isaías 53, o verso 6, diz assim, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, como um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. É exatamente isso. E sabe o que impede? Qual é o impedimento de não entendermos a cruz de Cristo? Sabe qual é o impedimento? Sabe o que impede de que aquilo que Cristo conquistou na cruz seja algo real na minha e na sua vida? É o não reconhecimento de que somos pecadores. É não reconhecer a necessidade de que precisamos nos arrepender. É reconhecer a nossa natureza caída e que ela necessita de redenção. Então, quando nós não nos vemos pecadores, a cruz de Cristo não tem efeito nenhum. Quando nós não precisamos nos arrepender de nada, eu não tenho nada do que me arrepender. Nós não olhamos para a cruz de Cristo e vemos uma obra da redenção. É apenas um evento histórico. Eu estava ouvindo um cortezinho de uma pregação, acho que foi hoje pela manhã, ou foi ontem, eu não lembro o dia, em que o pastor ele faz um paralelo sobre Saul e Davi. Aparentemente, vocês aqui conhecem a história de Saul e Davi, então eu não vou contar a história aqui, mas acontece que ambos pecaram. Saul era rei e ele vai sacrificar, e não era ofício dele oferecer sacrifício, você lembra do texto, que era para ele esperar Samuel, o sacerdote, chegar para sacrificar. O rei, por mais que fosse rei, ele não tinha essa autoridade, e ele faz isso, ele peca, e então ele perde o reino, ele perde o trono, mas continua reinando ali, mas sem a presença, sem o Espírito de Deus, e Deus o rejeitou. Davi está lá um dia, que era para ele estar na guerra, ele está passeando pelo terraço, vê uma mulher bonita tomando banho, pergunta de quem é ela, fala, a esposa de um soldado seu aí, Urias, chama ela para cá que eu quero transar com ela. E a mulher vai lá, Davi transa com ela, e aí descobre que agora ela está grávida, e aí Davi tenta achar um rapaz, a gente precisa esconder esse negócio. Então liga não, pô, né? Chama Urias, né? Chama Urias de volta do campo de batalha. Urias, vá para casa descansar, rapaz, é folga para você aí. Não, como é que eu vou dormir em casa sabendo que os meus amigos estão no campo de batalha lá? Não, rapaz, vá para casa. Aí Urias não vai. Aí no outro dia, enche a cara dele de vinho para ele ficar bêbado. Urias, vá para casa, rapaz, vá curtir essa mulher, coisa e tal. Não vou, meus amigos estão lá. Falei, rapaz, esse cara não vai obedecer não. Então, manda de volta para o campo. E ele manda uma cartinha lá para o general, fala assim, põe esse cara na frente de batalha para que ele morra logo. E aí, Davi manda lá, e acontece que Urias é morto, e então Davi fala, agora ela está viúva, eu posso casar com ela sem nenhum problema. E Davi pensa que está tudo bem, está tudo certinho, está tudo ok. Só que não é isso que acontece. Está lá um belo dia, chega o profeta Natan e conta a historinha da ovelhinha. Olha, tinha um cara rico que tinha um monte de ovelha, tinha um cara pobre que só tinha uma, e aí o cara rico recebeu uma visita, e ele não queria matar nenhuma ovelha, ele pegou e matou a ovelha do pobrezinho. E aí, o que você acha disso? Rapaz, tem que matar esse cara, tem que restituir 5 vezes mais. Pois é, esse cara é você.
O que foi que Davi fez? O que foi que Davi fez? Não, peraí, ela era muito bonita, velho. Peraí, ô Natan, se você visse, até você caía. Se você visse as curvas daquela mulher, até você caía para dentro, velho. Não foi isso que Davi fez. Davi vai e escreve o Salmo 51. Ele reconhece, pequei, Senhor, contra ti somente pequei. Davi não se justifica. Davi não fala os porquês que caiu. Davi não dá nenhuma razão do seu pecado. Ele apenas reconhece e se arrepende. Eu não sei se você já teve a oportunidade algum dia na sua vida de chorar pelos seus pecados, de reconhecer os seus pecados. Eu tive essa oportunidade alguns longos anos atrás, acho que até já contei aqui para vocês. E eu só reconheci porque eu fui exposto. Porque eu fui exposto. Teria sido muito melhor se eu tivesse reconhecido antes, mas eu não reconheci antes. Eu fui tolo. Eu fui ignorante. Eu achava que aquilo que eu estava fazendo era a melhor coisa do mundo e estava tudo certo. Usando de vários artifícios do Evangelho. Usando de várias artimanhas, por, na época, já ser um líder de célula. Me aproveitando da posição de líder. E eu só caí em si, assim como Davi, o dia que foi confrontado face a face. Eu nunca me esqueço daquele sábado pela manhã com o pastor Eliel. Eu tenho uma gratidão eterna por esse pastor, que foi pastor lá em Panambi. Eu lembro que eu voltando para casa de madrugada, já era 2 e pouco da manhã. Rapaz, eu não sei onde ele estava, que ele estava naquela rua. O homem já era para estar dormindo. E aí, ele me viu andando na rua 2 e pouco da manhã e me dá uma buzinadinha. E na época não tinha WhatsApp, ele me manda um SMS. Varão, amanhã de manhã quero conversar com você. Meu mundo caiu ali. Falei, rapaz, quem é que vai dormir agora? Já fiquei tenso, né? Quando cheguei de manhã lá no sábado, era sábado de oração. Eu já na oração, já me arrependendo, pedindo perdão, um monte de coisa. E a cabeça já pensando em me justificar. E quem conhece o Eliel aqui, ele tinha um jeitinho engraçado, ele sentava, ele cruzava bem a perna assim, né? Ele comendo um docinho, comendo um pudim, acho que era. Falou, varão, fale aí, o que está acontecendo com você? Não, pastor, aquela menina é uma bênção, mulher do Senhor, já leu o livro O Discípulo, já leu o livro Uma Vida com Propósito, já leu o Puro Evangelho Simples. Rapaz, ela está comendo Bíblia, é a mulher de Deus. Sim, varão, fale-me mais. Aí começou a faltar argumento. Eu não tinha mais argumento. Aí ele parou assim e falou, varão, você não vê que o pecado cegou você, não? Eu não vi, amados. Eu não vi que aquilo era pecado. E eu lembro que naquele dia eu senti como se fosse literalmente escamas caindo dos meus olhos e eu pude ver a desgraça que eu tinha entrado. Quando eu vislumbrei a desgraça que estava prevista para mim, eu não tive outro caminho a não ser me arrepender. E eu chorei naquele dia. E o meu medo é assim, Senhor, por favor, eu quero ser salvo ainda. Eu não quero perder a minha salvação. Por favor, me perdoe. E eu reconheci. E eu lembro que ele falou assim, agora você vai lá na casa daquela menina, você vai pedir perdão a ela pelo que você fez, porque você errou com ela. E aí eu fui lá pedir perdão a ela e ele falou assim, outra coisa. Se essa menina for para o inferno, é por culpa sua. Aí que eu orei mais ainda, para que ela fosse salva. Hoje, graças a Deus, eu acho que está salva. Pelo menos está indo em alguma igreja lá em Panambi. Mas, amados, não se trata daquela menina, mas sim do caminho de trevas que eu havia construído para mim. E eu só pude sair dele por causa de Cristo Jesus. Por causa daquilo que ele fez na cruz. Porque o pecado estava em mim. E a única obra que poderia me redimir do pecado foi a obra da cruz de Cristo. Nenhuma outra, nenhum esforço que eu poderia fazer poderia tirar de mim a condenação. Mas Jesus me encontrou.
Eu estava perdido na casa do Pai. Quem estava aqui quinta-feira lembra. Eu era literalmente o filho mais velho. Nunca saiu de casa, mas também nunca tinha encontrado o Pai. Era um bom empregado. Ao olharmos para a cruz, deveríamos falar: era eu que devia estar ali. Era eu que devia carregar esse peso. Esse açoite era para mim. Essa cruz de espinhos era para mim, porque fui eu que pequei. Fui eu que transgredi a lei, não foi Jesus. Mas por amor, Ele assume o meu papel. Ele torna-se o meu substituto, para que eu tenha agora a vida verdadeira, tenha a vida plena, tenha liberdade. E é por causa da cruz de Cristo. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14, diz assim: ó, Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos redenção e remissão dos pecados. E eu quero agora passar um videozinho curto. Eu vou pedir à mídia para me ajudar. Eu quero que você assista esse vídeo, são 6 minutos mais ou menos. Preste muita atenção, não se distraia agora. Assista comigo. Uma cena dessa, eu quero convidar vocês a se colocar em pé. Quero chamar a banda já. E foi isso que Jesus fez por mim e por você. Foi por amor. E a pergunta que eu faço nesse momento para você é: até quando a obra da cruz será uma teoria para você? Eu sei que isso aqui é uma encenação, ali foi uma cena de um filme, Paixão de Cristo. Mas aconteceu isso com Jesus. Até quando isso será uma teoria para você? Até quando você vai seguir lutando com suas próprias forças contra o pecado, sabendo que é na cruz que está a sua vitória? Até quando você vai lutar por si? Até quando você vai ficar aceitando prisões e correntes, sabendo que Jesus te fez livre por meio da obra da cruz? Até quando você vai continuar assim? Até quando você vai carregar o peso da culpa? Até quando você vai carregar e vai aceitar essa acusação sobre você por ter pecado, e você aceita: não, eu pequei mesmo, eu mereço, eu tenho que passar por isso porque eu errei. Eu digo para você que a culpa desse pecado já foi colocada sobre Jesus na cruz do Calvário, e você agora pode ser perdoado por meio de Cristo Jesus. Nós vamos tocar uma música agora. O pastor Cláudio vai assumir o microfone aqui e ele vai ministrar